A mais comum de todas, em face do pecado e da culpa, a conduta mais comum é a transferência de culpa. Essa é velha. Essa começou aonde? Essa começou no Éden. Tá? Começou com Adão. A mulher que tu me deste. Adão conseguiu culpar dois ao mesmo tempo. A mulher e tu que me deste a mulher. Os dois são culpados. O Senhor e ela são culpados. Eu sou vítima aqui. Eu sou vítima dessa história. De todos aqui, eu sou o mais infeliz de todos. A maior vítima sou eu. A culpa é sua e dessa mulher. E a mulher disse, mas a culpa é da serpente. E a serpente tem levado a culpa até hoje de um monte de coisas. Por causa desse mecanismo que os nossos pais criaram. Eu já vi algumas coisas no meu ministério que são risíveis. Olha essa frase: eu roubei o tênis, mas foi a mídia que colocou na minha cabeça o desejo pelo tênis. A culpa é da propaganda na televisão. Acreditem, é isso. Eu saí praticando essas violências porque fiquei revoltado com o que aquele juiz fez comigo. A culpa é do juiz. Essa aqui é a mais comum, os irmãos vão ver bastante em pessoas que saíram aqui da igreja. Eu abandonei a igreja por causa do pastor. Vocês sabiam que eu sou o maior culpado da apostasia do mundo? Sabe quem é culpado dos apóstatas abandonarem a igreja? Sou eu. Eu sou o maior culpado. Eu já estava fraco. E o pastor, ainda por cima, veio e me exortou. Aí, eu caí no mundo de vez. Pastor malvado, se não fosse o senhor, eu estava na igreja até hoje. São mecanismos, logros mentais. E o último, que é mais comum, muito comum, talvez não mais comum, mas muito comum, é a maximização dos erros dos outros. Eu estou enumerando isso para os irmãos não pratiquem isso nunca. Nós vamos aprender como agir diante do pecado e da culpa. Mas a maximização do erro dos outros. O objetivo disso, aumentar o erro dos outros quando a pessoa está diante do erro dela, o objetivo disso é tirar de quem corrige a autoridade. Então a pessoa diz assim, eu fiz isso, mas na igreja tem gente que faz muito pior. Então ela aumenta a culpa dos outros, para dizer, eu não posso ser exortado e corrigido, porque tem gente que faz muito pior do que eu. Essa eu escutei de um pastor. Um pastor falou isso. Ele falou o seguinte, eu adulterei, acredite, ele falou isso. Eu adulterei, mas muita gente adultera com os olhos. E muito mais vezes do que eu adulterei com o corpo. Então são piores do que eu. Então ninguém tem moral para me corrigir, não. Falou isso. Às vezes, essa maximização da culpa é dirigida contra quem exorta. Você vai conversar com a pessoa diz assim, eu fiz isso, mas o seu jeito de me exortar é pecado pior, porque você não mostra amor. Mas eu estou falando com você. Não, mas esse jeito de falar mostra que você é pior do que eu, porque você não mostra amor ao me exortar assim. A pessoa inverte. Ela deixa de ser o vilão e transforma quem a exorta no vilão. Você tem que pedir desculpas no final. Você desculpa por ter vindo te exortar. Eu ter te ofendido tanto. E a pessoa, tá bom, eu perdoo você. E pronto, vai embora. E ela é a culpada. Ela cometeu o erro. Eu fiz isso, mas você devia ter me procurado antes. Você foi relapso. Você deveria pedir perdão para mim, porque você demorou para conversar comigo. E a pessoa vai invertendo as coisas. E com isso, sempre ela faz o quê? Ela cria uma poltrona mental, artifícios mentais, para poder se sentar e descansar a sua consciência, sem ter que lidar com o seu pecado. Tudo isso, as pessoas que não temem a Deus fazem.
as pessoas que não reconhecem a gravidade do seu pecado fazem. Elas não sabem lidar com seus erros, não sabem lidar com a sua culpa, não sabem lidar com o seu pecado.